Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. O título da nossa aula de hoje é Só o Evangelho muda a cultura humana. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, é só digitar lá no canal do YouTube paulo.delanhese ou ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique em abrir e quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Você também pode compartilhar os nossos vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e também pedir para os seus amigos nos ajudar se inscrevendo, pois assim você nos ajuda a levar uma palavra de esperança aos corações. Vamos o nosso resumo aula, mas antes alguns versículos de parâmetro da aula de hoje. Levítico 18:30, costumes antigos. Levítico 20:23, os costumes de Canaã. 2 Reis 17:34, costumes ofensivos a Deus. E Jeremias 10:3, os costumes dos povos. Atos 13:18, os maus costumes de Israel. E 1 Coríntios 15:33, os bons costumes. Nosso textual está baseado em 1 Tessalonicenses 1:9, que nos diz assim a palavra de Deus: porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É o que Paulo fala aos irmãos, a igreja de Tessalônica, onde eles haviam deixado Deus, que não era o Deus verdadeiro, era um Deus de pedra, pau, ouro, prata, madeira, gesso, barro, e passaram a servir o Deus verdadeiro. A verdade prática diz: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nossa aula de hoje está baseado no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas em Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé, para que Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste ao Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aí está
a mensagem de Paulo à igreja de Tessalônica e a mensagem a mim e a você nesta noite, através desta aula. A Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original, por isso suas ações carregam essa herança negativa. Por causa do pecado, o homem está inclinado ao mal. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado fosse trágica, ele não perdeu essa imagem. Assim é possível ver o homem produzir coisas boas. Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Por isso, há aspectos positivos e negativos na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e, assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. Essa é a mensagem de Deus ao meu coração e ao seu coração. Através do Evangelho, podemos transformar vidas para Cristo, ainda que o pecado esteja no homem e na mulher, mas quando ele ou ela se entrega a Deus, a sua vida é mudada. Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambas os reinos foram destruídos. Mantenhamos-nos nossa propriedade como povo de Deus. Os irmãos de Tessalônica são um exemplo para todos nós, por terem colocado em prática a sua fé no Senhor, testemunhando de Cristo em diversos lugares. Então, o que nos diz a palavra de Deus na introdução da nossa aula é que todas as culturas, ela se origina do homem que está contaminado pelo pecado. Mas se este homem e esta mulher olhar para a cruz de Cristo, reconhecer a Cristo e abandonar o pecado, ele pode também, sim, influenciar o mundo para Cristo. Tópico 1. O que é cultura? Vamos entender melhor sobre o nosso assunto de hoje. De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Gênesis 4:2. Depois passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão, Eclesiastes 1:13. Então, Salomão classifica, na verdade, tudo neste seu livro como vaidade, né? Até mesmo viver é uma vaidade do homem. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Levítico 20:23. Se esta cultura for propícia ao pecado, à desobediência a Deus,
a desobediência aos pais, a desobediência às ordenanças da igreja. Esta cultura é má, depravada e leva o homem e a mulher para longe de Deus. Mas se esta cultura obedecer os pais e as mães, obedecer a palavra de Deus, obedecer os líderes, obedecer a igreja, ela então pode ser uma bênção para as nossas vidas. A cultura dos gentios, vimos o que é a definição de cultura e agora veremos a cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos, capítulo 1, 18, 25. Em vez deles adorarem a Deus, eles fizeram imagens, fizeram ídolos e passaram a adorar aquilo que eles criaram, em vez de adorar o Criador. E a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Gênesis 11:6, Salmo 2:1. Gênesis 11:6 fala de Nimrod, o qual tentou construir uma torre que chegasse ao topo do céu, desobedecendo a ordem de Deus, dada a Adão e Eva para encher e multiplicar a terra, e depois passada a Noé para encher e multiplicar a terra. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, e ficar num lugar só, e formar apenas um nome. Deus não aprovou isto e destruiu aquele intento daquela cultura, a qual na verdade era maligna, por ser uma cultura desobediente a Deus. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Segundo Reis 23:7, Levítico 21:5, Esdras 9:11. A cultura de hoje acha normal, o crime, a droga, a bebedice, o sexo entre homens, entre mulheres, prostituição, aborto, pedofilia e infanticídio, aonde se mata o inocente. A cultura de hoje vê isso como algo normal, a cultura do gentio, a cultura do pecador, daquele que se afasta de Deus. Mas agora veremos a cultura do povo de Deus. Falamos aqui da cultura ímpia, da cultura do povo que está longe de Deus, mas veremos que o povo de Deus também tem uma cultura que pode e deve agradar a Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16 e 17. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base essa proposição: a terra é do Senhor. Salmo 24, verso 1. Haja visto os filhos de Israel, eles consagraram ao Senhor até mesmo suas colheitas. Levítico 23:10. Portanto, tudo quanto fazemos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Então, a nossa cultura tem que ser uma cultura que é feita para agradar a Deus. Cultura, derivado do latim. Cultura refere-se a costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos, refletindo suas crenças e valores. Segundo, é interpretada nos dias de hoje. A cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamento de um grupo social. Isso é cultura. Tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Gênesis 1:26, 2:5. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra
Deus. Então, tudo aquilo que Deus projetou para o homem de bom, o homem fez ao contrário. A cultura original: se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servo de Deus. Salmo 24:1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Eclesiastes 7:29. O pecado levou o homem e a mulher para longe de Deus. Levou-os para esta cultura do bel prazer da sua própria carne, da sua vontade, dos seus desejos pecaminosos. Por isso, hoje se vê aí casamento de homem com homem, mulher com mulher, sexo à vontade, depravação, droga, bebedice, homicídio, porque o homem e a mulher se afastou de Deus. A cultura do homicídio. Olha o tema do tópico. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja visto que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Gênesis 4:23, você pode conferir na sua Bíblia. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam a opressão e a matança. Gênesis 4:11. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Quantas pessoas estão morrendo, né? E nós passamos de largo. Quantas pessoas estão morrendo e nós não fazemos nada? Porque a cultura está impregnada em não estender a mão ao próximo. Mas Deus nos chama a nossa atenção nesta oportunidade para fazermos a diferença, pois foi para isso que Deus nos chamou como homens e como mulheres de Deus. A cultura do erotismo. Erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Mateus 24:37-39. A fraqueza moral iniciada pelo homicídio, Lameque, fez-se cultura. Gênesis 4:23. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia de nossa geração. Este mesmo ímpio, Lameque, casou com 2 mulheres, manchando o matrimônio, fazendo diferente daquilo que Deus havia feito quando criou Adão e Eva. Deus criou um casal. Deus não criou 2 Evas ou 2 Adão. Deus não criou 2 homens ou 2 mulheres. Tudo que é fora do casamento de um homem e de uma mulher é pecado e é abominação diante do Senhor. E isto não é o pastor Paulo que fala. Isto é a palavra de Deus que nos garante. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Mateus 24:37-38. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será no dia da sua vinda. O povo dava-se em casamento, dava-se em festa, em banquete, comia, bebia. Não perceberam o dilúvio e não estão percebendo os sinais da volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser que eu não termine esse vídeo. Pode ser que este ano não termine. Pode ser que amanhã não chegue. Estamos nós preparados para encontrar com o Senhor? Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Isaías 52:2. Eis o resultado de toda essa gastanças, famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos, ou seja, sejamos sábios
possamos saber administrar a nossa finança, possamos saber administrar a nossa casa, a nossa família, para que amanhã a nossa família não venha passar necessidade. Subsídio Bíblico Teológico traz-nos algo interessante sobre a cultura popular e igreja. George Lucas, diretor do filme Guerras nas Estrelas, e por conseguinte moderno fabricante de mitos, declara que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. A possibilidade de que a mídia substitua o papel historicamente vital desempenhado pela igreja na formação dos valores de uma comunidade é desconcertante, mas compreensível. Para muitos, o cinema se tornou uma igreja virtual, mesmo dentro de nossa casa. Verificamos que as devoções familiares são suplantadas pelos deuses eletrônicos. A televisão pode funcionar como santuário privado ao deus das imagens, um deus do lar grego olímpico, em Buda, pessoal da televisão, publica um deus Dionísio, da TV a cabo. Cada um oferece sua própria visão de vida, da boa, e frequentemente jazemos prostrados diante de nossos deuses, ficando preguiçosos e intolerantes. Muito sério esse comentário bíblico, né? Nós hoje abandonamos o culto. Hoje nós não vamos mais ao culto. Somos doutrinados pela internet, somos doutrinados pela TV, somos doutrinados pelos filmes, somos doutrinados pela novela, vestimos o que a TV mostra que é bom vestir. Esse é o grande perigo. Estamos deixando Deus para seguir o Deus da televisão, para seguir o Deus da internet. Não vamos mais à oração, não vamos mais à escola bíblica, não vamos mais ao culto de ensino, não temos mais tempo para a igreja, estamos cansados para ir ao culto, mas passamos todos os dias em frente à TV, em frente ao computador, em frente ao celular, e damos a desculpa que estamos cansados. Deixamos Deus em segundo plano. Esta é a cultura do século 21 que nós vivemos. Nós temos tempo para assistir novela, para assistir filme, para ir para o cinema, nós temos tempo para lazer, mas não temos tempo para Deus. Se Deus não tiver misericórdia da nossa vida, da nossa nação, não há quem possa se salvar. É isso que estamos vendo na cultura atual. Tópico 3. O Evangelho transforma a cultura. Agora precisamos responder a essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Sim. Antes mesmo de eu entrar a continuidade da aula, eu tenho certeza. Se Jesus entrar nessa cultura, por mais pecaminosa que ela seja, ela será transformada. Jesus nasceu num contexto cultural. Veja, nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. João 19:20. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-os a viver num só corpo. Romanos 10:12. Qual corpo? A igreja. Nesta noite, o pastor trouxe-nos uma mensagem profunda sobre a unidade da igreja. Não somos sozinhos, não podemos viver sozinhos. Fomos criados por Deus para viver com alguém. É por isso que ele disse: não é bom que o homem viva só. Farei-lhe uma disjuntora, tá? Essa cultura diabólica, aonde as moças e os rapazes acham que não precisa casar, que não precisa constituir família, está errada. É completamente fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem construa família, que o homem case, que a mulher case, que ele tenha filhos e
filhas. Isso é o papel a qual a igreja precisa ensinar. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. Atos 19 e 20. Após a mensagem de Paulo, numa das suas viagens missionárias, aqueles homens que antes cultuavam magias, queimaram seus livros em praça pública e declararam que a cultura deles era má, mas que agora eles seguiriam o Senhor Jesus. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo, de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos. Atos 1:8. Qual é o modelo de Atos dos Apóstolos? É a mensagem da cruz, é a mensagem salvadora de Jesus e o poder do Espírito Santo. Porque este versículo foi tema da nossa mocidade, do Renova Jovem, da nossa igreja. E sereis cheio do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, em todos os lugares. Nossos jovens, nossa igreja, nossos velhos, nossos irmãos, nossas irmãs, precisa estar cheio do Espírito Santo. Os crentes de Corinto, um exemplo de influência, da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento. Não obstante Paulo levar o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. 1 Coríntios 6, 9 e 11. A cidade de Corinto era uma cidade de prostituta. Até por isso Paulo implanta o uso do véu, porque naquela época as prostitutas usavam cabelo curto. Toda mulher que tinha cabelo curto não tinha respeito, era uma prostituta. Qualquer homem podia convidá-la para um programa, mas essas mulheres se converteram a Cristo, e aí Paulo implanta o uso do véu. Por isso ele é muito bem claro: o véu é usado enquanto o cabelo está curto, porque quando o cabelo cresce, não precisa mais do véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Na igreja de Coríntios, pai tinha relação sexual com filhas, madrasta tinha relação com seus enteados, filhos tomavam mulheres dos seus pais. Esta era a cultura da igreja de Corinto, mas Paulo transformou essa cidade, Paulo transformou esse local com o evangelho da mensagem. Então não existe cultura que não seja transformada pelo poder da mensagem de Deus. Apesar de seus graves problemas, a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios 1:7. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:2. Então, eles foram transformados e agora são chamados de santos em Jesus Cristo. É isso que acontece com quem se entrega ao Senhor Jesus. A sua cultura é mudada, a sua vida é mudada. Eu não acredito em uma pessoa que diz que aceitou Jesus e continua na prostituição, continua no homossexualismo, continua no lesbianismo, continua nas drogas ou continua alcoólatra. Não. Eu não acredito num evangelho que não transforma. Eu não acredito num evangelho que não muda os hábitos. Não tem essa história: eu nasci assim, sou assim, eu sou nervoso, eu sou bravo, eu sou briguento. Não. Quem aceita Jesus, ele tem que ter a vida transformada. Porque o velho homem, a velha mulher, o pecado que reinava tem que morrer, para a nova criatura nascer em Cristo Jesus. O subsídio bíblico teológico diz que os cristãos são chamados filhos da luz. Mesmo quando buscamos introduzir luz no mundo de trevas,
lugubres e fomentaram o resultado da luz. Paulo era débito de achar aberturas para o evangelho na cultura popular de sua época. Sua estratégia comunicativa de ser tudo para todos foi em prática no Areópago, onde uma obsessão grega, a adoração a um Deus desconhecido, tornou-se oportunidade notável. Citando os poetas gregos e referindo-se a peças teatrais, corridas e lutas de boxe grega, Paulo tomou a cultura ateniense como de partida para introduzir a luz do Evangelho. Em vez de separar-se da cultura deles ou consumi-la sem criticá-la, Paulo explorou e encontrou meios de adaptá-las aos seus próprios propósitos. Deste modo, ele redimiu e transformou a cultura popular de seu tempo. Paulo chegou naquela cidade, havia um altar a um Deus desconhecido. Veja tamanha idolatria absurda que aquele povo estava. Tinha um altar ao Deus desconhecido. Sabe o que Paulo falou? Sabe quem é esse Deus desconhecido? É este Jesus que eu vos prego. Ou seja, Paulo transformou aquele lugar pela mensagem da cruz. Conclusão: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar a estrutura deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizamos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Não podemos transformar a cultura da sociedade atual como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica? Lógico que sim. Não só podemos, como devemos transformá-la pela mensagem da cruz. O Evangelho muda o conceito, a mente, o coração do homem e da mulher se ele entregar a sua vida a Cristo. Amém? Essa é a mensagem. Cristo pode mudar a cultura. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá Paulo.Delanhese, se inscreva, faça o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos ao receber o link com os seus amigos no Zap, no Facebook. Peça para que eles também se inscrevam, assim você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança como essa. Amém?